Dia 17 de março. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Números 26, 51, Lucas 2, 36 e 52, Salmo 60, 12, Provérbios 11 horas e 15. Números 26, 51. Versículo 1. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão. Versículo 2. Faça um censo de toda a comunidade de Israel, de 20 anos para cima, segundo as famílias, todos os que em Israel podem servir no exército. Versículo 3. Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Versículo 4. Contém os homens de 20 anos para cima, como o Senhor ordenou a Moisés. Os israelitas que saíram do Egito foram: tribo de Ruben, filho primogênito de Israel. Versículo 5. Os filhos de Ruben: Enoque, do qual vem o clã dos Enoquitas; Palu, do clã dos Paluítas. Versículo 6. Esrom, do clã dos Esronitas; Carmi, do clã dos Carmitas. Versículo 7. Esses foram os clãs de Ruben. O total foi 43.730 homens. Versículo 8. O filho de Palu foi Eliabe. Versículo 9. E os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Esses são os Datã e Abirão, membros da comunidade que se rebelaram contra Moisés e Arão na revolta de Corá, quando se revoltaram contra o Senhor. Versículo 10. A terra abriu a boca e os engoliu junto com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo consumiu 250 homens. Eles servem de advertência. Versículo 11. Os filhos de Corá, porém, não morreram. Tribo de Simeão. Versículo 12. Os filhos de Simeão: Nemuel, do clã dos Nemuelitas; Jamim, do clã dos Jaminitas; Jaquim, do clã dos Jaquinitas. Versículo 13. Zerá, do clã dos Zeraitas; Saul, do clã dos Saulitas. Versículo 14. Esses foram os clãs de Simeão. O total foi 22.200 homens. Tribo de Gade. Versículo 15. Os filhos de Gade: Zefon, do clã dos Zefonitas; Hag, do clã dos Hagitas; Suni, do clã dos Sunitas. Versículo 16. Osni, do clã dos Osnitas; Eri, do clã dos Eritas. Versículo 17. Arod, do clã dos Aroditas; Areli, do clã dos Arelitas. Versículo 18. Esses foram os clãs de Gade. O total foi 40.500 homens. Tribo de Judá. Versículo 19. Os filhos de Judá: Er e Onã, que morreram em Canaã. Versículo 20. Os filhos de Judá foram: Selá, do clã dos Selanitas; Pérez, do clã dos Perezitas; Zerá, do clã dos Zeraitas. Versículo 21. Os filhos de Pérez: Esrom, do clã dos Esronitas; Amu, do clã dos Amulitas. Versículo 22. Esses foram os clãs de Judá. O total foi 76.500 homens. Tribo de Issacar. Versículo 23. Os filhos de Issacar: Tola, do clã dos Tolaitas; Puva, do clã dos Puvitas. Versículo 24. Jazube, do clã dos Jazubitas; Sinrom, do clã dos Sinronitas. Versículo 25. Esses foram os clãs de Issacar. O total foi 64.300 homens. Tribo de Zebulon. Versículo 26. Os filhos de Zebulon: Sered, do clã dos Sereditas; Elon, do clã dos Elomitas; Jaleel, do clã dos Jaleelitas. Versículo 27. Esses foram os clãs de Zebulon. O total foi 60.500 homens. Tribo de José: Manassés e Efraim. Versículo 28. Os filhos de José: Manassés e Efraim. Tribo de Manassés. Versículo 29. Os filhos de Manassés: Maquir, do clã dos Maquiritas. Maquir gerou Gileade, do clã dos Gileaditas. Versículo 30. Estes foram os filhos de Gileade: Iezer, do clã dos Iezeritas; Eleque, do clã dos Elequitas. Versículo 31. Asiel, do clã dos Asgelitas; Siquém, do clã dos Siquemitas. Versículo 32. Semida, do clã dos Semidaitas; Éfer, do clã dos Eferitas. Versículo 33. Zelofiade, filho de Éfer, não teve filhos, apenas filhas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Versículo 34. Esses foram os clãs de Manassés. O total foi 52.700 homens. Tribo de Efraim. Versículo 35. Os filhos de Efraim: Sutelá, do clã dos Sutelaitas; Bequer, do clã dos Bequeritas; Taã, do clã dos Taânitas. Versículo 36. Estes foram os filhos de Sutelá: Herã, do clã dos Heranitas. Versículo 37. Esses foram os clãs de Efraim. O total foi 32.500 homens. Tribo de Benjamim. Versículo 38. Os filhos de Benjamim: Belá, do clã dos Belaitas; Asbel, do clã dos Asbelitas; Airão, do clã dos Airamitas. Versículo 39. Sefufã, do clã dos Sufamitas; Ufã, do clã dos Ufamitas. Versículo 40. Os filhos de Belá foram Ard e Naamã; Ard, do clã dos Ardeitas; Naamã, do clã dos Naamanitas. Versículo 41. Esses foram os clãs de Benjamim. O total foi 45.600 homens. Tribo de Dan. Versículo 42. Os filhos de Dan: Suã, do clã dos Suamitas;
Versículo 43. Esses foram os clãs de Dan. O total foi 64.400 homens. Tribo de Aser. Versículo 44. Os filhos de Aser: Imná, do clã dos Imnitas; Isvi, do clã dos Isvitas; Berias, do clã dos Berias. Versículo 45. Os filhos de Berias: Eber, do clã dos Eberitas; Malquiel, do clã dos Malquielitas. Versículo 46. A filha de Aser chamava-se Será. Versículo 47. Esses foram os clãs de Aser. O total foi 53.400 homens. Tribo de Naftali. Versículo 48. Os filhos de Naftali: Jazeel, do clã dos Jazelitas; Guni, do clã dos Gunitas. Versículo 49. Jezer, do clã dos Jezeritas; Silém, do clã dos Silemitas. Versículo 50. Esses foram os clãs de Naftali. O total foi 45.400 homens. Total geral. Versículo 51. O total dos israelitas foi 601.730 homens. Lucas 2:36-52. Versículo 36. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito avançada em idade. Tinha vivido com o marido 7 anos depois de se casar. Versículo 37. E depois ficará viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Versículo 38. Chegando ali naquele momento, deu graças a Deus, falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Versículo 39. Depois de cumprirem tudo o que a lei do Senhor exigia, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Versículo 40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus no templo aos 12 anos. Versículo 41. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Versículo 42. Quando ele completou 12 anos, eles subiram à festa, conforme o costume. Versículo 43. Terminados os dias da festa, enquanto voltavam, o menino Jesus ficou em Jerusalém, mas seus pais não perceberam. Versículo 44. Pensando que ele estivesse com o grupo da viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Versículo 45. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Versículo 46. 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os fazendo perguntas. Versículo 47. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Versículo 48. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura. Versículo 49. Ele respondeu: Por que me procuraram? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai. Versículo 50. Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Versículo 51. Então voltou para Nazaré com eles e lhes era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Versículo 52. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Salmo 60:12. Versículo 1. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Estás irado, mas restaura-nos. Versículo 2. Abalaste a terra e a fendeste. Sara as suas brechas, pois está desmoronando. Versículo 3. Fizeste teu povo passar por dificuldades. Nos deixe um vinho que nos faz cambalear. Versículo 4. Deixe um estandarte aos que te temem, para que fujam diante do arco. Versículo 5. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que os teus amados sejam libertos. Versículo 6. Deus falou no seu santuário: Eu triunfarei. Repartirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Versículo 7. Gileade é meu, Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá, o meu cetro. Versículo 8. Moabe é a minha bacia para lavar. Sobre Edom atiro a minha sandália. Sobre a Filístia dou meu brado de vitória. Versículo 9. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Versículo 10. Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste. Já não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Versículo 11. Dá-nos ajuda contra o adversário, pois o socorro do homem é inútil. Versículo 12. Com Deus conquistaremos a vitória, e ele pisará os nossos adversários. Provérbios 11:15. Versículo 15. Quem serve de fiador por um estranho sofrerá danos, mas quem evita esse compromisso está seguro. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspire ações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores.